que aí ótimo. Bom dia a todas, a todos. Hoje a gente vai fazer os 2 últimos capítulos da apostila, atividades físicas e recreativas, tá bom? A ideia é que a gente trabalhe a importância das atividades cognitivas e sociais na vida do paciente. Muitas vezes, essas atividades são deixadas de lado. Não são tão observadas, sabe? Às vezes o cuidador, por conta do dia a dia, correria, do cotidiano e tal, deixa de utilizar, são ferramentas, deixa de utilizar essas ferramentas ali no contato com o seu paciente, e aí vocês vão perceber, conforme a aula for acontecendo, né? Vocês vão perceber que é de extrema importância estimular o cérebro, tá? Obviamente, o cérebro, nesse caso aqui, o cérebro do nosso paciente, é claro, mas também o cérebro do cuidador, tá? Então, você precisa utilizar inicialmente essas atividades cognitivas na sua vida, e aí, posteriormente, ou seja, depois, você aplica com o seu, ou com os seus clientes. Ok? Se um cuidador não tem essa preocupação em também estimular a si mesmo por meio dessas atividades aqui, claro, né, não só, a gente já falou sobre psicomotricidade, a gente já falou sobre equilíbrio, flexibilidade, exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos. A gente também já olhou para exercícios respiratórios, exercícios para acamados, enfim, né, oficinas para criança, oficinas para adolescentes, oficinas para idosos, recreação, vários pontos. E todos esses pontos, com certeza, não só podem, como devem ser trabalhados inicialmente na sua e na minha vida. Ok? Então, primeiro você se estimula, e aí você trabalha esses itens na sua vida. Depois, tendo mais condições, porque esses exercícios ou essas atividades, vou focar, tá, nessas da aula aqui de hoje, mas entendam que eu me refiro a tudo que a gente já viu até aqui nessa apostila, ok? Então, se você consegue focar e se você se atenta a focar nesses pontos, em atividades cognitivas e sociais, provavelmente você terá muito mais condições, e condições satisfatórias, claro, de garantir um cuidado mais assertivo para o seu paciente. Então, por quê, professor? Porque você vai, por exemplo, ter um desempenho mais satisfatório em relação à sua memória, em relação ao seu foco, à sua concentração, à sua atenção, ao seu raciocínio lógico, à sua linguagem. Então, muitas vezes a gente, né, acaba falhando, né? Então, você fala, nossa, olha, eu tô com a memória tá tão ruim. Minha memória tá tão ruim, professor, não sei o que tá acontecendo, aí. Tô mais esquecido que o meu paciente. É claro, e vai continuar assim, talvez até piore. Por quê? Porque você não não condiciona o seu cérebro a situações onde ele vai necessariamente ter que estimular a memória. Tá? Então, a ideia da aula de hoje, vocês vão perceber, é que você entenda que se você quer ter melhor desempenho em memória, atenção, concentração, raciocínio lógico, matemático, orientação no tempo, no espaço, se você quer ter o melhor resultado em relação à sua linguagem, à sua organização, ao seu planejamento, às percepções que você tem visuais, enfim, se você quer ter um desempenho melhor nisso que eu falei, você precisa expor o seu cérebro a desafios. É justamente esse que é o objetivo da aula. Expor o seu cérebro a desafios, a atividades cerebrais. Toda vez que o seu cérebro é desafiado, ele, obrigatoriamente, para sair dessa condição,
precisa se esforçar mais. Entendem? É uma situação de desafio. Obviamente, o cérebro vai ter que tentar superar aquele desafio. É difícil? É. Mas a ideia é justamente essa. Porque se não for difícil, não tem esforço. Não tendo esforço, é mais do mesmo. Sendo mais do mesmo, não tem nenhum benefício para você em relação ao que eu falei, né? Se o seu objetivo é ter melhor desempenho, e eu imagino que seja, se não for, deveria ser, se esse é o seu objetivo, obrigatoriamente você vai ter a necessidade de expor o seu cérebro a desafios, tá? Claro, durante a aula a gente passa alguns exemplos, eu deixo, como sempre, a apresentação para você, e recomendo que você estude e, inclusive, pegue os exemplos que tem aqui e, se possível, tente adaptá-los para o seu paciente. Às vezes dá até para usar já com ele mesmo, tá? Eu deixo aí várias possibilidades de exercícios e atividades aqui cognitivas na aula, tá? Vários exemplos, então, tem muita coisa, tá? Beleza, gente? Então, vamos lá. Bom, ó, a ideia como eu falei para você, de exercícios cognitivos é desafiar. Professor, resuma atividades cognitivas em uma palavra, desafio. Superação. Tem que superar, tá? Você não vai, eu falo de forma satisfatória, você não vai melhorar a sua memória fazendo mais do mesmo, entendeu? Então, como é que você estimula a memória fazendo café? Se você não tem nenhuma doença, não vai estimular nada. Agora, claro, se você tivesse alguma doença, e aí você, sei lá, você tivesse uma paciente, e aí você ia ficar só Dona Yolanda, digamos que ela tivesse algum tipo de doença que comprometesse a memória dela, óbvio. Dona Yolanda, como é que a gente faz café mesmo? E aí ela ia relatando, aí talvez seja algum tipo de exercício para a memória inicial. Mas não é o seu caso, porque você se lembra, você não tem nenhuma doença que compromete a sua memória. Então isso não funciona para você, isso não estimula nada. Porque isso você faz todo dia, provavelmente. Não, eu não faço café, mas eu tomo banho todo dia. Então tomar banho não vai estimular a memória em nada. Porque você já tem uma lógica como você toma banho, sabe? Por onde você começa, como você termina, o horário, você tem. Isso não estimula, tá? Então, atividades cognitivas passam obrigatoriamente pelo caminho do desafio. Lucas, por quê? Veja nessa imagem, ó. Um livrinho aqui, né? É um livro, perdão, tem um cérebro. Isso aqui, a ideia dessa imagem, tá? É ser um cérebro, isso aqui. Então, ó, você tem aqui um cérebro. Deixa eu dar um pouquinho mais. Aí. E esse cérebro, vejam aqui, ó, isso, ó. Deixa eu apagar aqui para você não se confundir. Vejam aqui. Gotículas aqui, gotículas aqui. Por que, Lucas? Ele tá... É choro? Está chorando? Não. Isso é suor. Claro, né, gente? O nosso cérebro não sua, né? Não é para você fazer seu cérebro suar, né? Não você vai falar assim, professor, tá calor, meu cérebro já tá suando, então eu tô estimulando a minha memória. Não. A ideia dessas gotículas aqui nessa imagem é você entender que quando é que você sua? Quando você pega peso, você sua? Com certeza. E vejam que esse cérebro está malhando, exercitando-se, pegando peso, se desafiando, melhorando a performance. Ok? Nesse caso aqui, quando você olha para essas gotículas aqui, a ideia é o que, gente? Desafio. Nossa, isso aqui está muito pesado. Olha, isso está além das minhas capacidades. Preciso me empenhar. Preciso me esforçar mais.
Olha, isso é pesado, mas é possível. Não é fácil. É algo que foge da minha rotina, foge daquilo que estou habituada a fazer, mas eu consigo. Mas para que eu consiga, eu necessariamente vou precisar me esforçar. Isso tem um preço, que é o desafio, tá? Louco, né, gente? É doido, né? Porque às vezes a gente passa a vida na correria, fazendo mais do mesmo. Então, mas o. Nossa, como é que o fulano teve Alzheimer? Ele sempre. Nossa, ele foi pedreiro. O pedreiro não exercita a cabeça, professor? Ser pedreiro não exercita? Exercita. Quando você ainda não sabe o que fazer. Depois que você sabe, é mais do mesmo. É a mesma conta. Então, assim, se uma casa tem 20 metros quadrados, sei lá, se um espaço tem 20 metros ou 300 metros quadrados, é a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter que colocar metros a mais, mas a conta é a mesma. É a mesma quantidade, a mesma lógica para fazer massa, a mesma lógica para colocar piso, a mesma lógica para colocar janela, porta, para fazer sei lá, laje, mais do mesmo. Isso não exercita. Então, vocês podem perceber que se geralmente, lógico, isso não é regra, né? Tanto é que eu conheço pessoas que fugiram da média, vai. Mas geralmente, a maioria das pessoas que sofrem de Alzheimer, por exemplo, ou algum outro tipo de demência, são pessoas que não exercitavam o seu cérebro nesse sentido aqui da aula. Tá? Então, era o cara pedreiro, acordava cedo, aí ia para o trabalho, chegava em casa, jantava, televisão, dormia. Trabalho, banho, televisão, dormir. Trabalho, banho, televisão, dormir. Trabalho, banho, televisão, dormir. Isso aí de segunda a segunda. Aí chegava no fim de semana, às vezes não trabalhava, aí no sábado ficava na televisão o dia todo, né? Ou aí o domingão também, o dia todo na televisão e tal. Isso estimula. Não, a não ser que você esteja, por exemplo, em um canal. A gente tem um canal aqui, eu não sei se chama Univesp. Univesp. Tem a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, é uma conceituada universidade, mas a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Esse canal da Univesp é muito bom. Ali você tem estudos assim diversos. Então, se você assiste televisão para, por exemplo, melhorar a sua matemática, o seu conhecimento em cálculo, o seu conhecimento em língua portuguesa, em química, biologia, física, aí você pode ver televisão o dia inteiro, porque aí você vai estimular, tá? Agora, se for para ficar vendo jornal, filme, isso aí não estimula em nada, entende? Então, por isso que geralmente o Alzheimer ou algum outro tipo de demência acometem principalmente essas pessoas que ficam na mesma profissão né, e que nessas profissões não tem atualização, né? Então, como no meu caso, eu preciso ler para dar aulas. Então, teoricamente, eu estimulo um pouco mais do que uma pessoa que fica fazendo a mesma coisa por 30 anos. Um trabalho que é monótono, que é rotineiro, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, a ideia dessa imagem aqui é isso. Essa imagem resume toda a aula. Esforço. Ir além. É assim que você aprende. É assim que você estimula. É desse jeito que você precisa, tá? E essa filosofia precisa ser levada para o nosso trabalho. Então, você, quando for trabalhar com um paciente, e aí, independentemente se é um idoso, se é uma criança, porque tem gente que acha que somente idosos precisam receber uma estimulação, né? Puxa, o paciente é idoso, eu preciso
estimular, né? Você sabe, né, professor? Idosos, tal, tal, tal. Aí essa pessoa talvez cuide de uma criança em outro horário, mas aí não fala que a criança tem que ser estimulada. E a criança também precisa, né? Então, não importa a saúde, a idade, perdão, não importa a raça, sei lá, a classe social, o tamanho da pessoa, o tipo físico, não importa. Professor, e se o meu paciente for, ah, por exemplo, sei lá, se ele tiver algum tipo de deficiência, preciso também trabalhar isso nele? Não só precisa, como deve, porque ele também tem um cérebro e o cérebro precisa ser estimulado. Então, sim, todo mundo, sem exceção, partindo de você e depois isso precisa continuar também nos espaços onde você atua. Essa é a lógica de trabalharmos atividades cognitivas, ok? Isso é muito importante. Às vezes, você não vai conseguir trabalhar uma atividade física no seu paciente. Ou, às vezes, a família requisita que somente o educador físico ou, sei lá, o fisioterapeuta ou outro profissional, não sei, o fisiatra, que é o médico especializado em fisiatria, sei lá, alguém, que não você, que não o cuidador. A família vai querer que somente esse outro alguém, por exemplo, trabalhe exercícios físicos. Só que o cuidador que se destaca tem a visão de que o cuidador, o paciente, não é feito só de um corpo físico. E somente estimular o corpo físico não é suficiente para garantir que esse paciente tenha uma qualidade de vida. Perdão. Então, olha, eu entendo, vamos sim estimular a questão física, mas olhemos também para a dimensão cognitiva. Porque senão, cada vez mais, ele vai ter mais problemas de memória. Cada vez mais, ela vai ficar mais perdida. Não vai saber dizer onde está. Se ela está na casa dela, lá na Grécia, se ela está no Brasil, se ela está no banheiro, se ela está na cozinha, ela não sabe. Por quê? Porque a memória dela não funciona bem. E não funciona bem porque não tem estímulo. Você tem uma doença, muitas vezes, que já vai comprometendo naturalmente o desempenho da memória do paciente, então o Alzheimer. A memória tende a decair, como a gente já viu em várias aulas, né? A memória piora. É uma doença progressiva. Quanto mais o tempo passa, mais fraca, frágil fica a memória dessa pessoa. Então, naturalmente, se eu não fizer nada, o fim eu já sei. Problema de memória. Somente pacientes que têm Alzheimer, professor? Não. Você e eu também. Você não precisa ter Alzheimer para ter problema de memória. Ué. Alzheimer é uma doença que compromete a memória, mas não só Alzheimer. Como eu falei, muitas pessoas, por não estimular o cérebro, mesmo não tendo Alzheimer ou outro tipo de demência, ficam com a memória curta, né? Pequenininha, bem frágil. Naturalmente. Então a gente já espera. Ok? Então, assim, gente, a ideia é aplique isso na sua vida, primeiramente, mas estenda isso para a sua vida profissional também. É fundamental que você faça isso, porque muitas vezes o paciente não é estimulado nesse sentido. O cuidador acha que é só banho, comida e vestimentas, né? E trocar o paciente e só. E aí coloca em frente à televisão. Isso aí é muito comum. Eu durante a academia, durante a universidade, eu estive em algumas casas de repouso, fazendo estágio, fazendo pesquisa, visitando, enfim. E o que eu via de idosos em frente à televisão, estava escrito, né?
Fala igual no Goiás, lá o irmão fala, não está escrito. Não está escrito. Então, assim, muitos idosos, desde as casas de repouso mais simples, e eu fui em algumas filantrópicas onde a instituição pegava um pouco da aposentadoria, na verdade, geralmente pegava toda a aposentadoria do idoso, e aí a família, caso esse idoso tivesse uma família, contribuía com o que faltava. Então, sei lá, o idoso se aposentava, sei lá, e tinha R$ 1.000 de aposentadoria, e aí a mensalidade custava 1.200, então a família colocava mais 200. Em alguns casos não tinha família, e aí a prefeitura, então, colocava o que faltava e tudo mais. Então, desde essas mais simples, até mesmo as públicas, né? Até as particulares. Eu passei em alguns diferentes modelos e diferentes espaços voltados para idosos. Em todos eles, desde os mais simples até os mais caros, todos, eu via muito isso, essa situação onde o idoso ficava em frente à televisão, perdão pela expressão, parecendo um zumbi. E era isso que acontecia. De fato, acabava se tornando um zumbi, né? Claro, não comia pessoas, né? Mas não tinha diferença nenhuma ele estar ali. Ficava viajando, assim, ficava... E você olhava para o paciente, olhava no olho dele, e ele estava aéreo. Não estava ali. Não estava. Por quê, professor? Porque muitos já tinham algum tipo de doença, e geralmente algum tipo de doença que comprometia a memória e tudo mais. Outros tinham traumas, outros foram abandonados, outros foram violentados, né, antes de chegar ali na casa de repouso. Mas a falta de atividade, de exercício, de desafio cerebral, fazia com que eles cada vez mais ficassem assim. Ok? Então, o resumo realmente da aula é esse, tá, gente? Desafio. Sem desafio, você não progride. Sem estímulo, entenda o estímulo como desafiar, uma coisa assim que vai além do que você está acostumada. Sem desafio, sem estímulo, infelizmente, ou felizmente, né? Porque assim é bom que a gente tem que se mexer, né? Não sei. Infelizmente ou felizmente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Bora continuar. Opa. Então, aqui tem um cérebro, né? Mas a gente vai conversar sobre atividades cognitivas e sociais. Então, a ideia dessa imagem aqui é que o nosso cérebro é uma central. Professor, central do quê? De informações e de conexões que acontecem a cada milésimo de segundo. Então, a cada segundo, para tudo que você faz, existem milhões de conexões feitas no seu cérebro, que é essa central. Então, por exemplo, para que eu olhe para essa tela aqui de computador, né? E me veja e saiba onde que como é que eu tô, se eu tô torto, se eu não tô, enfim. Só para ver essa tela, identificar que isso aqui é um computador e identificar que aquela pessoa ali sou eu, ali da imagem, milhões de conexões foram feitas por milésimo de segundo. É uma central poderosíssima, isso é o nosso cérebro. Um computador de alta patente, né, alta capacidade, que foge, inclusive, da nossa compreensão. O cérebro é algo... claro, você tem muitos estudos, muitos avanços aí, né, relacionados ao poder do cérebro, a tudo que o cérebro pode fazer, todas as maravilhas que são possíveis por meio de um pensamento, de cálculo, de estudo, de dedicação, de empenho cerebral, mas ainda assim, eu acredito que muitas coisas ainda não foram descobertas por completo no cérebro. Tá? Então, a ideia dessa imagem é você ter uma central, e nessa central você tem como se fosse uma nuvem. Sabe quando você... Então, você deve ter algum celular, eu imagino, né?
Você tem celular. E provavelmente o seu celular faz backup. Deve ter algum e-mail seu no WhatsApp, por exemplo. E todo dia às 2 da manhã, o meu é assim, às 2. Todo dia às 2 da manhã você tem um backup. Então, uma nuvem, um armazenamento, por isso nuvem, né? Um armazenamento lá, entre aspas, lá em cima, entre aspas, né? Chama nuvem, mas entre aspas lá em cima. Você tem um armazenamento que todo dia pega as informações que você trabalhou no dia e guarda nesse lugar. Seu celular pode explodir. Ah, meu celular explodiu, meu celular pifou, pegou, sei lá, pegou fogo, não sei. Se você fizer o download do WhatsApp e colocar aquele e-mail e fizer backup, vai voltar tudo como estava antes dele explodir. Por quê, professor? Porque acessamos a nuvem, que é essa central de informações, onde todas as informações, no caso, obviamente, do celular, ficam guardadas. Só do celular, professor? Não, aí, ó. Tem aqui também, ó. Ó, um computador. Se você for mandar e-mail para alguém, se alguém aqui tem hábito ou já mandou, sabe que não precisa você enviar e-mail de um computador somente. Então, eu posso estar lá na Alemanha. Se eu logar no meu Gmail, por exemplo, com meu, né, assim, com o meu login com a minha senha, fica tudo ali. Eu tenho acesso a tudo que eu já recebi, tenho acesso a tudo que eu enviei. Não importa a máquina. Não importa se é um computador, se é um tablet, se é um celular, se é o celular da minha esposa, da minha mãe, não importa. Eu tenho acesso às informações a todo e qualquer lugar, independentemente da ferramenta barra mecanismo que eu utilize para acessar essas informações. No nosso cérebro, a ideia é exatamente a mesma. Há uma central de informações e no nosso dia a dia, vamos acessando essas informações para que a nossa vida siga em frente. Então, por que você não acorda e você não acorda batendo no seu marido ou expulsando o seu filho de casa, seu cachorro, sei lá? Por quê? Porque você puxou na central de informações que você é casada, sei lá, é um exemplo, né, gente? Lógico, nem todo mundo é casado, mas é um exemplo. Quando você olha para ele, em milésimos de segundos, milésimo, há a gente fala puxa, né? Eu tenho um tio que fala puxar. Ele fala assim, não, eu puxei na internet, que ele fala, né? Que é quando ele vai pesquisar alguma coisa, ele fala puxar. Não, eu puxei no Google. Então, quando você olha para o seu esposo, você, entre aspas, puxa, né? Você puxa dessa central de informações que é o seu cérebro, que aquele cara ali é o seu esposo e que você está com ele há 7 anos e que vocês têm um filho, e que vocês moram, sei lá, aqui na Fiusas, não sei, sei lá, moram no Ribeirão Verde, não sei. Vocês moram em determinado lugar, que vocês têm determinada vida, que vocês estão passando por essa e aquela situação, e aí você começa a linkar, fazer link, pegar a informação em milésimos de segundos por conta dessas conexões que acontecem a todo instante, por causa da central de informações que é o nosso cérebro. Ok? Semelhantemente ao backup, como eu falei para você, o meu celular faz backup às 12 da manhã. Então, a ideia é que, teoricamente, eu já esteja dormindo nesse horário, e aí, enquanto eu durmo, o celular salva tudo que eu trabalhei no dia. Então, assim, se eu mandei mensagem para a Samara, fica salvo lá. Fica salvo. Então, vai trabalhando em reservar, em armazenar essas informações na nuvem. Não é diferente quando a gente fala do nosso cérebro. Por que é que você tem que dormir também, né? Claro, você tem que dormir porque você tem que recuperar outras questões do seu corpo, é lógico, né? Claro, logicamente. Tem que descansar e tudo mais. Mas o seu sono também é reparador no sentido de beneficiar o seu cérebro. Então, enquanto você dorme, você guarda as informações que você trabalhou durante o dia.
Podem perceber que pessoas que não dormem bem, geralmente não têm uma memória muito boa, tá? Claro, se você nunca dormiu bem, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas geralmente quem não dorme bem não tem memória boa. E ainda que, mas eu tenho memória boa, mas eu não consegue falar direito. Aí não adianta nada, né? Você ter memória boa se você não consegue se expressar ou passar a informação de forma que as pessoas entendam, não adianta você ter memória boa. Imagina, como no meu caso, digamos que eu tenho memória boa. Não sei se eu tenho, mas se eu tiver, digamos que eu tenho. Se eu não durmo bem, eu começo a falar umas coisas sem sentido. E aí você fala, professor, ele tava falando agora de cérebro, de repente ele começou a falar do carro dele, mas isso não tem nada a ver com a aula, assim, ele não... Porque ele só ficou falando do carro, ele não falou o que o carro tem a ver com o cérebro. Ele tava falando de cérebro, ele não associou o carro com o cérebro, nem com uma experiência que ele passou, nem nada. Ele tá meio doido. Dificuldade na linguagem, por conta da falta de sono, ou da quantidade ideal de horas, né, de sono. Então, quando você dorme, você também recupera essas... Você faz um backup das informações que você trabalhou no dia a dia. Então, o que aconteceu com você, com seu filho, com seu marido, no seu trabalho, com a sua mãe, com o seu cachorro, na sua casa, no seu bairro, no Brasil, no mercado, tudo. Tudo vai para a central. Para que você, no outro dia, ou assim que possível, talvez de madrugada, né? Não necessariamente no outro dia. Teoricamente, no outro dia, ou quando for necessário, você consiga pegar essa informação com qualidade. Professor, por que eu não lembro tudo que eu vi ontem? Depende. Talvez o que você viu não era importante para você, o seu cérebro descartou. Nosso cérebro é econômico, eu já falei para vocês, né? Economiza. Sempre vai economizar. A ideia, por isso, justamente por isso, é que você vá treinando. Não, cérebro, olha, vamos... Quando você estimula o seu cérebro, ele começa a captar, a armazenar, a segurar, a reter mais informações do seu dia a dia, tá? E lógico, se você retém mais informações, teoricamente você trabalha melhor essas informações. Então, assim, se ontem eu entendi a aula... Então, por exemplo, se você está entendendo a minha aula, se você está aqui prestando atenção e tudo mais, amanhã, se alguém perguntar para você, se você tiver tido uma boa noite de sono, né? Agora, dependendo, você não vai ter, né? Mas se você tiver uma boa noite de sono e se amanhã alguém perguntar, fala assim, ô Samara, ô Eliana, vou te contar, o que o seu professor falou ontem no curso de cuidador? Aí você vai... Não vai precisar dar 2 horas de aula, né, gente? Claro que não. Mas você vai saber o mínimo, assim, olha, o professor tá falando da gente estimular o cérebro, desafiar. Ele falou assim que o negócio só funciona mesmo se você desafiar. Se você ficar fazendo mais do mesmo, você não vai ter praticamente efeito nenhum. Você ainda assim tem chance de ter doenças cerebrais e tudo mais. Por que ela conseguiu dar essa resposta? Porque, por um lado, estava atenta, focada, prestando atenção, né, aqui na aula e tudo mais, mas também porque provavelmente o cérebro dela armazenou essa informação e quando foi questionada, ela trabalhou a informação que questionaram, né? No caso, como é que foi a aula com o professor Lucas e tudo mais. Tá, gente? Então, não confundam. É fundamental que você e eu consideremos esses pontos. Nessa imagem é exatamente a mesma lógica, você tem 2 cérebros, né? E ambos se exercitando. Vejam o primeiro, maromba, né? O cara parece o The Rock. A Graciana lá. Graciane, né? Forte, robusto, malhado. Como é que alguém fica forte? Claro, assim, eu falo naturalmente, tem que fazer exercício físico, tem que pegar peso, senão não vai ficar forte. Pode tomar o anabolizante que for, né? Não, mas eu tomo anabolizante.
Mas, filho, se você não fizer academia, não vai funcionar, né? Anabolizante é só aquele hormônio, né, para ficar forte, que é. Não adianta, não é só tomar o hormônio, tem que fazer atividade, tem que pegar peso. Então, como é que alguém fica forte nesse caso aqui? Como é que será que esse cérebro ficou tão forte assim? Exercitando, assim. Simples assim, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra ah, alguns itens, tá? Mas, basicamente, é só para mostrar para você que é uma comunicação entre o sistema nervoso, tá? Então, Lucas, você falou uma vez que você pisou na abelha e ela picou o seu pé na virada de ano. Como é que você soube que tinha alguma coisa machucando o seu pé? Eu soube porque senti e trabalhei a informação. Então, quando você, algo, sei lá, quando alguma coisa toca o seu corpo, quando você sente algo, isso é uma informação. Essa informação, né, algo, sei lá, alguma coisa furando, queimando, congelando, raspando a sua pele, alguma, apertando, sei lá. Quando você tem algum tipo de sensação na sua pele, significa que o sistema nervoso periférico, que é o das extremidades, né, das pernas, das mãos, coxa e tudo mais, pegou essa informação e levou para o sistema nervoso central, ó. Então, nessa imagem aqui, você tem dois pontos, ó. Essa cor azul, simbolizando o sistema nervoso periférico. Periférico vem de periferia, extremidades. Então, o sistema nervoso periférico é aquele que está responsável por captar informações. Então, tem alguma coisa furando o braço do Lucas. Tem alguma coisa raspando a nuca do Lucas. Enfim, informações. Pega essa informação e leva para o meu cérebro, que é o sistema nervoso central, né? Que faz parte do sistema nervoso central. Percebem aqui, ó? Pega a informação que acontece no meu corpo, vai para a medula, ó. A medula aqui, ó. Ó, aconteceu alguma coisa aqui no meu corpo, qualquer lugar do meu corpo. Essa informação cai na medula espinhal e a medula leva a informação para o cérebro. Percebam que todos esses são nervos, tá? Glândulos, mas percebam que todos esses nervos, todos isso aqui que parecem veias, né? Todos esses nervos estão intimamente ligados com a medula, ó. Deixa eu dar um zoom maior, ó. Olha, vejam aí, ó. Todos, sem exceção, todos estão ligados à medula, que é essa parte aqui, tá? É isso aqui, ó. A medula é isso, ó. Isso aqui é a medula. Todos estão ligados com a medula e a medula leva essa informação para o cérebro. É justamente isso que acontece a todo instante. E claro, aí o que o cérebro faz, Lucas? O cérebro é quem trabalha a informação. O cérebro é quem fala para você, por exemplo, a Antônia, tire a mão. Então tem alguma coisa queimando a mão da Antônia. O sistema nervoso periférico manda essa informação de que tem algo queimando a mão dela. Quando chega no cérebro, em milésimos de segundo, o cérebro interpreta que aquilo faz mal, machuca, prejudica. Então, ele dá o comando para que a Antônia tire a mão. Por isso que a gente responde rápido. Tira a mão rápido, né? Por que tem coisa gostosa que você deixa a mão? E tem coisa... Por exemplo, tem gente que gosta de pegar peixe na mão. Passar a mão no cachorro, sei lá. Passar a mão no gato. Colocar a mão na água quentinha. Chupar jabuticaba. O mecanismo é exatamente o mesmo. Você tem o sistema nervoso periférico pegando informações que você está tocando em algo e manda essa informação para a medula manda para o cérebro. Só que como não é algo que vai trazer prejuízos para você, o cérebro faz o quê? Antônia, continua com a mão. Passar a mão no cachorro não vai te trazer prejuízo, pode continuar. Agora, se fosse no óleo quente, na água quente com açúcar, no ácido,
Na boca de um tubarão, é diferente passar a mão num leão do que num cachorro, pode passar. Não precisa tirar a mão, não. Então a Antônia permanece com a Mônica. Percebem, gente? Nada é por acaso. Você tem a todo instante alguém, e entendam alguém como o sistema nervoso periférico, né, de extremidades, você tem alguém captando informações, enviando essas informações para a sua central, que é o cérebro, e a central trabalha as informações e dá comandos para que você execute algo. Tire a mão, pule, saia daí, ajuste mais a blusa, sei lá, arruma o cabelo, ó, tem algo no seu olho. E aí você vai trabalhando e executando. Lindo isso, né? Professor, como é que isso acontece? Estímulo elétrico. Tá? Então você tem literalmente ondas elétricas, claro, em baixa intensidade, né? Você tem estímulos elétricos percorrendo o seu corpo, saindo do sistema nervoso periférico, indo para a central. Chegando no cérebro, voltam também estímulos elétricos para que você realize o movimento. Então, para que eu mexa o meu braço, como estou fazendo aqui agora, estímulos elétricos estão sendo utilizados, comandados pela minha central, que é o meu cérebro, para que eu abra a mão. Se eu quiser fechar, estímulo elétrico. Se eu quiser dar um tchau, fazer um joinha, sei lá, mandar um beijo, estímulo elétrico. Tá bom? Então, isso não está na apostila, mas é importante que vocês entendam, porque não é mágica, né? É tudo lógica. É tudo lógica. Vamos lá. Perdão. Aqui é a mesma lógica. Sistema nervoso periférico, mesma lógica. E aí, professor, por que eu tenho, então, que trabalhar o cérebro? Você já falou aí que tem... Eu já entendi que eu tenho que desafiá-lo e que quando desafio eu tenho um melhor desempenho, tenho um melhor resultado, tenho uma performance melhor. Também entendi que existem dois tipos de sistema nervoso. Tem o periférico, que é o que capta informações, manda para a medula manda para o cérebro trabalha a informação e devolve algum tipo de comando para o meu corpo. Já entendi. Mas, especificamente, por que é que eu preciso trabalhar o meu cérebro? Tá aqui. Vamos olhar um pouquinho, vamos dar um pouco mais de atenção. O nosso cérebro é trabalhado, ou está dividido, seccionado, em diferentes áreas, ok? Essas áreas têm funções diferentes, certo? Funções diferentes. Em cada uma dessas funções, claro, você tem mecanismos diferentes. Ricardo, bom dia. Você tem mecanismos diferentes. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui para você, ó. Por exemplo, a área do lobo frontal. Vejam que essa área tem... Vejam que essa área está responsável lobo frontal. Frontal vem de frente, tá? Esta, frente. Lobo frontal. Frontal, frente é fácil associar, né? O lobo frontal está responsável por algumas funções do nosso organismo, como, por exemplo, movimento, pensamento, planejamento, raciocínio, comportamento, memória, linguagem. Sabia que... Por que a gente tem hoje jovens que não sabem se expressar? Então, assim, eu tenho uma aluna, ela tem quase 60 anos, né? E ela tem uma filha, e essa filha tem um filho, enfim, ela tem netinho e tal. E aí ela fala, ela fica injuriada como a nossa geração não... É assim, do jeito dela falar, né? Mas não é isso vou falar o que ela quis dizer. Então, como é que a nossa geração não é inteligente? Como que a geração dela é mais inteligente que a nossa?
Ela falou que faz algumas perguntas para a filha, para o neto, e eles não sabem responder, assim. E ela falou, você acha, professor, meu tempo é muito mais difícil? Aí ela começou a falar, só que eu estudo, eu leio muito, professor, eu gosto muito de ler. E aí aqui a gente já vê a diferença. A leitura, tá? Por que é que os nossos jovens hoje não sabem conversar, assim, eu falo? Você pode ver, é difícil um jovem que sabe conversar. Aí você tem várias justificativas. Mas uma das justificativas é o seguinte: hoje nós preferimos ver vídeo do que ler. É mais fácil, né? Mais fácil. Só que para o nosso cérebro é melhor ler. Então, assim, Lucas, eu quero aprender. Eu aprendo mais vendo vídeo ou aprendo mais lendo? Lendo. Você também, claro, aprende vendo, né? Não, eu quero ver um vídeo. Pode ver, ué. Você também vai aprender. Claro. Mas você vai aprender muito mais se você ler. Por que, Lucas? Porque quando você lê, você estimula o córtex pré-frontal. Essa região frontal. Lembra aqui? A mesma região que a gente está vendo aqui. Ó. Pega um pouquinho de café, por favor. Seu carnal. Então, você estimula o córtex pré-frontal. À frente. E aí você começa a ter mais habilidade de... Olha que está aqui embaixo, ó. Linguagem. Obrigado. Mais habilidade de linguagem. Você se expressa melhor. Você fala melhor. Percebem? Ué, Lucas, mas aqui tem uma outra parte ali que está escrito lobo temporal. Está linguagem também. Mas olha o que está entre parênteses aqui, né? Olha aqui, olha a diferença, ó. Em um está compreensão, no outro está expressão, né? Aqui embaixo, compreensão. No lobo temporal, no temporal está compreensão. No lobo frontal está expressão. Expressar é diferente de compreender. Então, quando você lê, você se expressa melhor. Verbalmente, não verbalmente, de forma escrita. É por isso que os jovens não sabem hoje em dia, eu falo, lógico, né, gente? Eu estou generalizando, mas a maioria não sabe nem mesmo escrever direito. Não sabe, uma pessoa, um jovem, pegar uma pessoa que está se formando no ensino médio hoje. Concerto é com C ou com S? Aí vai falar assim para você, é com C, ué. Errado. Porque ele não perguntou que tipo de concerto que eu falei. Se é o concerto de música, musical, aí realmente é com C. Mas se o concerto que eu quis dizer é concerto de arrumar, então assim, ó, consertei o celular, consertei o carro, consertei a mesa, sei lá, a casa, esse concerto é com S. Mas eles não sabem, porque não leem, não estudam. Entendem? Ah, mas aí... mas o sistema é público, é falho, é verdade. Mas também tem a galera também de cursinho, assim, de escola paga, que também não sabe muito, não. A questão não é, lógico, onde você nasce, as condições que você tem, facilita, é muito, né? Claro, muito. Eu morei com um cara que, lá em São Carlos, eu morei com um cara que fazia engenharia química, eu morei com ele os 4 anos que eu fiz o curso. Ele veio de família boa. O conhecimento que ele tem, que ele adquiriu lá no ensino médio, fantástico. O cara passou em 4 faculdades. passou, deixa eu ver se eu lembro, ele passou na UFSCar, lá onde a gente estudou, aí ele acabou escolhendo a UFSCar, né? Mas ele passou na USP, passou na Unicamp e passou na Unifesp. 4. Podia escolher, 4. Dava para fazer medicina, ele preferiu fazer engenharia. Mas por quê? Porque ele teve acesso, mas principalmente porque ele era dedicado. Que tem pessoas... Aí eu tive o oposto. Tinha uma amiga que ela também veio de escola particular e eu vi a diferença dos dois nítida. O cara era dedicado, empenhado demais, assim, doido. Lia demais, fazia muito estudo. Lia muito.
e ela nem tanto. Então, você via a diferença entre os dois. E ambos vieram do ensino particular. Então, assim, claro, ter mais condições é bom, né? Facilita. Mas não é o único fator determinante, assim. Eu cansei de ver gente que não estudou escola particular e conseguiu fazer um curso em uma faculdade pública. Como é o meu caso, por exemplo. Eu nunca estudei em cursinho, nunca fiz nada disso. Tá, gente? Então, assim, estimular o córtex pré-frontal, ou essa região frontal aqui, por exemplo, por meio da leitura, consequentemente faz com que você fale melhor, com que você se expresse, com que você escreva melhor, e por aí vai. Outra região do nosso cérebro, o lobo temporal, que é responsável pelo comportamento, pela memória, pela audição e também por habilidades relacionadas à matemática. Tronco encefálico, tem esse cara aqui, ó. Então aqui você lembra que eu falei para vocês que o sistema periférico mandava as informações para a medula mandava para o cérebro? É aqui, ó. A medula tá aqui, ó. Tá? Esse tronco encefálico é ou está presente aqui no início aqui da medula, tá bom? Então quando a medula vai para o cérebro, digamos assim, ela passa necessariamente pelo tronco encefálico, tá bom? Então, acaba a medula, você tem um tronco, e aí a informação continua até chegar no cérebro. O tronco encefálico é responsável por algumas funções básicas: respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial. Enquanto você me ouve, por acaso você está preocupado com quantos batimentos por minuto seu coração dá? Eu imagino que não, né? Com certeza não. Você tá atento à aula. E por que é que o seu coração bate no mesmo compasso? Por que que você quando você desvia a atenção, né? Por que quando você está aqui prestando atenção em mim, por que que você não começa a respirar de forma errada? Porque tem alguém controlando a sua respiração. Tem alguém monitorando os seus batimentos cardíacos. Tem alguém monitorando a sua pressão arterial. Tem alguém monitorando a sua temperatura. E esse cara é o tronco encefálico. Percebem? Você não tem que ficar atenta. Moça, quanto será que está a minha temperatura? Vou ficar concentrada para que ela fique em 36,8. Não posso prestar atenção na aula porque minha temperatura tem que ficar. Não, isso não acontece. Você nem lembra. Assim, claro, perdão da expressão, mas você nem lembra que você tem que temperatura. Eu mesmo, às vezes eu esqueço. Você acha que eu fico preocupado em quantas vezes eu respiro por minuto? Não. Assim, claro, agora, se algo acontecer e eu perceber que não estou respirando como deveria, aí é uma outra condição. Mas geralmente a gente até esquece que está respirando. É tão natural, acontece de forma tão simples, automática, por isso movimentos autônomos ou automáticos, que você se esquece. Mas você só se esquece. Isso não traz prejuízo para você, porque tem alguém monitorando, tem alguém tomando conta, controlando esses sinais vitais, no caso. Eu falei os 4 sinais vitais. Tronco encefálico controla os 4. Respiração, pulso, pressão arterial, temperatura. Lindo, né, gente? Percebem a importância de desafiar o nosso cérebro? De estimular o nosso sistema nervoso? Legal, né? Bacana demais. Continuando. Esse mesmo camarada também está responsável pela manutenção do ciclo vigia. Você falou alemão para mim agora, Lucas. Eu não sei o que é isso. É só você ir para a palavra. O que está escrito aí? Ciclo, vigília, sono. Por que às vezes você sabe que está na hora de dormir? Porque tem alguém no seu... aí dentro de você, aqui na sua cabeça, que controla isso. E por que você sabe que está na hora de acordar? Não, na verdade eu não sei. Eu sei por causa do despertador. É verdade, né? Mas se você ficar dormindo o dia inteiro... Então, assim, digamos que de domingo não tem despertador.
em algum momento, ainda que seja às 2 da tarde, 2h30, 3, 4 da tarde, em algum momento, embora isso faça mal para você, enfim, mas em algum momento, mesmo que seja às 3 da tarde, você vai despertar. Por que você desperta nesse horário? Por que chega um momento que você fala, puxa, tá na hora de eu ficar acordado agora, né? Tá na hora de eu acordar, por causa da vigília. Então, essa manutenção vigília-sono, basicamente a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que estar de pé, a hora que você tem que dormir, a hora que você não tem sono, por aí vai. A hora que você tem que dormir, a hora que você tem que ficar de pé. É isso. Entenda de pé como acordada, tá? É acordar, dormir, acordar, dormir, acordar. Isso é vigília-sono. Tronco encefálico é o responsável por fazer essa manutenção, por fazer o controle, o monitoramento dessas funções, que são fundamentais, né? Porque se você perder o horário ou a noção de quando você tem que dormir, se você não tem sono, isso traz inúmeros prejuízos para você, né? Pacientes com Alzheimer. Existe uma síndrome que é muito vivenciada por pacientes com Alzheimer, chamada síndrome do entardecer, ou síndrome do crepúsculo, síndrome do pôr do sol, tem alguns nomes aí. A ideia central é que, por volta das 5, 5h30, 6, até 6h30, 7 horas, o paciente com Alzheimer começa a ficar mais agitado, tá? Por que, Lucas? Porque há uma confusão no relógio biológico dele. Ele não sabe se é hora de dormir ou se é hora de acordar. Porque como ele já tem outras funções comprometidas, e a luz do dia, a luz natural, essa luz solar, está indo embora, ele fica perdido, ele paciente com Alzheimer. E muitos acabam trocando o dia pela noite. Então, eles se confundem. Puxa, o sol, nossa, o sol, tá na hora de eu ficar acordado. E aí param a noite acordados, agitados, andando para lá e para cá, com alucinação, e às vezes tristes, ouvindo vozes, vendo, sentindo gosto e por aí vai. Problema nos vigília sono. Percepção também tem tudo a ver com o cérebro. Beleza? O que mais? Cerebelo, responsável pelo equilíbrio, pela coordenação, pelo tônus muscular. Lobo occipital, uma outra região, responsável pela visão, pelo equilíbrio. Por que quando eu vejo um pitbull, ou um cachorro, um Doberman, sei lá, indo na minha direção, com raiva, é diferente se eu vir um pincher. Ai, ai. Um pincher zero. Qual que você teria mais medo? Um pincher zero ou um Rottweiler vindo na sua direção com raiva? Um pastor alemão? Imagino que a opção B. Porque o seu lobo occipital identifica que tem um animal e que esse animal provavelmente vai matar você. Ou, no mínimo, vai deixar você assim, destruída. Se não matar, você com certeza vai arriscar a sua vida. Você tem chance de morrer. Você olha. Então, o sentido visão é ativo. E ao visualizar o animal, você interpreta a situação. Eu tenho um touro vindo na minha direção. Eu corro, eu não vou ficar parado? Então, leão, né, a gente ainda... A Giovanni, minha esposa, né, a gente vê documentários, coisas do tipo. E aí, vira e mexe, você encontra assim, quando os animais entendem que tem ali um leão e saem em disparada. Imagino que com os seres humanos é exatamente a mesma lógica, né? Então você visualiza e corre. Então, a interpretação por meio do que você visualizou só acontece por causa do lobo occipital, tá? Então você visualiza e interpreta o que você viu. Você viu um bicho, você vai correr.
Você viu a sua... Não sei, você viu o shopping. Você vai entrar na loja para comprar alguma coisa, não sei. Você interpreta o que viu e age por meio dessa interpretação. Isso é o lobo occipital. Então, o lobo parietal, que também é responsável pela localização espacial. Onde é que eu tô, Lucas? Eu sei que eu tô na minha casa, eu tô na minha sala, deitada no sofá, só te ouvindo. Não tô nem vendo você, tô só te ouvindo. Espero que não, mas um exemplo, né? Eu sei que eu tô na minha casa, eu moro no bairro tal, na cidade tal. Essa é a região da minha casa, eu moro na zona sul, sei lá, na zona leste, oeste, norte, enfim. Localização espacial, tá? Recepção e processamento sensorial do organismo, eu já falei para você sobre receber e processar informações. Então, eu recebo alguma informação, tem algo me picando, algo me queimando, algo congelando, tem algo tocando a minha pele, olha, sinto que tem um bicho subindo a minha pele. Você recebe informações ou sensações e processa, trabalha essas informações no seu cérebro e ele então dá um comando para que você execute algo. Leitura e também compreensão das relações espaciais. Isso não está na apostila também. Eu trouxe para você ir pensando. Sabe assim, gente, são itens importantes que a gente precisa olhar com detalhe. Porque tem mais outras coisas, mas a ideia é exatamente a mesma. Você tem um cérebro, uma máquina, que é dividida em áreas diferentes, e por conta dessas áreas, cada uma tem as suas funções. E você, ao trabalhar nessas áreas, consequentemente, você trabalha todas essas funções. Bacana, né? Então, essa é a lógica. Continuando. Esse é tá mais para um mito, né? Mas vou falar para você o porquê, né? Muitas pessoas acham que o cérebro é um todo e que ele não tem partes e não tem lados. Isso não é verdade. Eu mostrei para você algumas áreas do cérebro agora, no slide anterior. Lobo occipital, parietal, frontal, tronco encefálico. Mostrei para você, né? Agora, eu quero introduzir um novo conceito. Vejam aqui, ó. Você consegue ver que o cérebro dessa imagem aqui está dividido em duas partes? Dois lados. Você tem um lado aqui na cor rosa, né, ou cor de pele, e você tem um lado na cor azul. O que é isso? Esses lados a gente chama de hemisférios. Então, o lado direito é o hemisfério direito. O lado esquerdo é o hemisfério esquerdo. Tá bom? Então, o nosso cérebro é dividido em lados. Lembra quando a gente falou de AVC? A gente falou sobre isso? Olha, se o AVC dá do lado direito, o lado esquerdo fica comprometido. Se lá do lado esquerdo, se o AVC acomete a região do lado esquerdo do seu cérebro, o seu lado direito, o lado direito do seu corpo vai sofrer prejuízo e tudo mais. A gente já falou sobre isso. E a ideia aqui é que sim, existem lados diferentes. E teoricamente, cada um desses lados tem uma função principal. Então, o lado esquerdo está mais relacionado a questões racionais. Então, está ligado à razão. O lado direito, à emoção. Então, pessoas mais racionais usam mais o lado esquerdo. Engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, mais o lado esquerdo. Músicos, artistas, por exemplo, utilizam mais o lado direito. Porque você tem que ter mais emoção para pintar um quadro, para fazer uma música, né? Entendem? Razão, emoção. Razão esquerdo, emoção direito. Só que alguns estudos recentes têm mostrado que, na verdade, não é tão dividido assim. O que é bom, né? O que é bom.
Porque em algum momento você precisa usar a razão e em algum momento você tem que usar a emoção também. Né? Não pode ser só a razão e muito menos só a emoção, senão você está ferrado. Você está lascada, né? Você está no óleo. Não pode. Então você precisa fazer uma mescla desses dois lados. E alguns estudos recentes têm mostrado que há, sim, uma associação entre eles. Talvez não seja tão dividido assim. Mas ainda são estudos precoces, né? Ainda não tem tanta informação ainda sobre esse ponto. Mas entendam que há essa divisão e que até o momento que a gente tem aqui, sim, lado esquerdo, mais razão, lado direito, mais emoção, mas talvez não seja isso tão definido assim na prática. Quando a gente fala, então, em cérebro, a gente precisa entender que, obrigatoriamente, uma palavrinha surge. Toda vez que você fala de atividade cerebral, você indiretamente fala dessa pessoa, desse termo aqui, dessa camarada, né? Que é a cognição, tá? Cognição nada mais é do que você perceber e agir, ou agir e perceber. Então, uma percepção leva a uma ação, e o contrário também é verdadeiro. Uma ação leva a uma percepção. Por exemplo, eu faço isso aqui em casa, né? Tá na hora de dormir. Então, sei lá, meia-noite e meia. Tô aqui na sala vendo alguma coisa. Com a patroa, com a delegada. Quando eu tô indo dormir, eu percebo que a porta está aberta. Qual é a minha ação? Fechar a porta. Eu percebi e agi. Então, uma percepção levou ou teve como resultado uma ação. Percebo, ajo. Percebo, ajo. Percebo que a água do chuveiro está quente. Bom, então tem que esfriar. Percebo que o cachorro está destruindo a minha planta. Vou ter que tirar o cachorro. Percebo que a água do café secou. A gente tem que colocar outra água para poder fazer o café. Percebo e ajo. Então, uma percepção necessariamente leva a uma ação. Só que o inverso também acontece. Então, percebi que eu peguei uma coberta muito quente, vou derreter de noite. Entenderam? Eu já peguei a coberta, mas eu percebi em cima da minha ação. Coloquei muita comida. A ação já aconteceu, colocar comida. Agora eu percebi, eu analisei, trabalhei essa informação que eu peguei muita comida. Percebem? Eu fiz, depois eu analiso. Eu fiz, analiso. Percebo. E quem está no meio disso, vejam aqui na imagem, ó. Quem está no meio termo, quem me faz perceber e agir, ou agir e perceber, é a cognição, que nada mais é do que a capacidade ou habilidade de você conseguir armazenar, trabalhar, lidar, raciocinar, interpretar e colocar as informações do seu dia a dia. É isso. Então, você trabalha as informações do dia a dia. Isso é cognição. Então, eu consigo armazenar. Quando a Samara me fala que ela, sei lá, quando ela fala que ela é corintiana, sei lá, um exemplo. E aí a Eliana, oh, eu sou santista, a Eliana. Aí a Antônia fala, oh, eu sou palmeirense, sei lá. Eu capto essa informação, provavelmente eu vou falar, então eu já sei que eu vou ter que estar no time, estar no time então da Eliana, que ela é santista, também sou santista. Eu trabalho a informação. Eu captei, porque eu peguei essa informação. Peguei a informação das três. Só que agora, além de pegar, de captar, eu também armazenei no meu cérebro e trabalhei. Bom, eu me identifico mais com o Santos do que com o Corinthians. Eu prefiro torcer para o Botafogo de Ribeirão do que para o Corinthians. Prefiro não ter time do que eu torcer para o Corinthians. Então, eu não vou ser corintiano. Eu não vou poder estar no time da Samara, não. Percebem? Eu capto, trabalho, armazeno e, muitas vezes, lido com essas informações do dia a dia. Bom dia. Trabalho com as informações do dia a dia. Beleza?
Então, essa é a lógica, gente. Isso é cognição. Lidar com as informações do dia a dia onde você está inserida para que você não tenha problemas no seu cotidiano. Por que você não tem problema com... Por que você não tem... Por que você sabe a hora de colocar comida pro cachorro? Por quê? Porque você olha para a vasilhinha ali da ração, capta a informação de que ela está vazia, essa informação vai para o seu cérebro e no cérebro você trabalha essa informação. Nesse caso, você fala, nossa, o cachorro está sem comer desde ontem, vou colocar comida para ele. Percebem? Você capta, leva a informação para o cérebro, trabalha essa informação e tem uma atitude, vou colocar comida para o cachorro. Tá bom, gente? Então isso é cognição. É inteligência. Cognição tem a ver com memória, atenção, concentração, raciocínio lógico, orientação no tempo, no espaço, percepção visual é quando você vê e percebe algo, percepção sensorial, quando você toca e sente. Com o olho fechado eu sei que isso é um celular. Ah, você sabe, porque você viu que é um... Não, mas se você me dá um celular de olho fechado, eu vou saber que é também. Se você me dá uma caneta, mesmo que eu esteja de olho fechado, eu sei que é uma caneta. Por causa da minha percepção sensorial. Eu sinto e interpreto o que eu senti. Percepção sensorial. Isso também tem a ver com cognição e por aí vai. Lindo, né? Isso é fantástico, galera. Vamos lá. Ai, a Dainha colocou assim, ó. Ai, eu vou te contar, viu? Então, meu lado temporal do cérebro não armazena minhas aulas de matemática. Você sabe, ô André, que às vezes a gente tem dificuldade com alguns itens assim de fato. Então, significa que uma forma de você exercitar o seu cérebro seja, provavelmente essa forma vai ser a matemática. Só a matemática, Lucas? Não, lógico que não. Mas se você estimular o seu cérebro com exercícios matemáticos, isso vai ser um desafio e tanto para você. Então vai fazer mais efeito. Talvez você seja música. Então, sei lá, vou supor que você toca cavaquinho. Aprender um instrumento também é estimular o cérebro. Só que se você for aprender violão, você já toca cavaquinho. Não vai ser tão diferente assim tocar um violão. Você não vai estimular tanto. Vai estimular bem mais do que você ficar na televisão, do que você ficar no Facebook. Vai estimular, claro. Mas não vai estimular tanto. Você não vai ter tantos benefícios assim quanto se você tivesse diante de exercícios matemáticos. Porque o seu cérebro tem, você, né, tem muita dificuldade com matemática. Por exemplo, quando você lida e tenta quebrar essa dificuldade, transpor essa barreira, consequentemente você trabalha melhor a sua cognição. Tá? Então, realmente, olha, professor, eu tenho dificuldade com matemática. Realmente a gente tem, viu? Eu sou inscrito em alguns canais de matemática, eu também não sei nada, né? E aí eu brinco com a Giovana assim, que cara, eu tenho que estudar mais matemática, né? Claro, eu sei algumas coisas, mas assim, eu sinto que também tem, de certa forma, dificuldade. E aí eu estimulo. Então, onde que eu tenho mais dificuldade? Matemática. Aí eu vou para cima, eu caio para dentro. Aí fico vendo vídeos. Um dia você procura lá, tenta fazer algum tipo de exercício que foge do que você sabe, né? Um mais um, você sabe fazer. Tenta lembrar como é que faz a fórmula de Bhaskara, qual que é a ideia do teorema de Pitágoras, qual que é a multiplicação, o que é raiz quadrada, o que é seno, cosseno, sei lá, enfim, né? E aí você vai, álgebra linear, geometria analítica, você vai se exercitando. É bem legal. E hoje em dia você tem no YouTube, como eu falei para você, né? Você tem inúmeros canais. Então, eu já não tenho dinheiro para pagar, professor. Eu queria fazer Kumon, mas eu não tenho dinheiro para pagar Kumon. Tem YouTube de graça. O mesmo YouTube que a gente utiliza para ficar vendo coisas que não prestam,
ai, ai, fofoca, né? Sei lá o que. Qualquer outra coisa. Esse mesmo YouTube também pode ser utilizado para você estimular o seu cérebro. Ah, e aí tem de tudo aqui, desde linguagem a língua portuguesa. Ah, eu gosto de. Queria aprender a fazer cálculo estrutural. Eu queria ser engenheira civil, mas no momento eu não posso pagar o curso ainda. Mas eu queria já ir trabalhando. Você tem lá inúmeros canais de engenharia civil que trabalham essa questão do. Eu falo porque eu vejo isso, eu estudo isso. Cálculo estrutural, não tem nada a ver com o que eu dou aula, né? Mas eu estudo, eu fico estudando. Por quê? Porque isso sai da minha rotina, entendem? A parada, a questão é justamente essa. É você sair daquilo que seu cérebro está acostumado. Então, cozinheiros, sei lá, motoristas. Então, eu vou estimular muito mais o meu cérebro se eu for para São Paulo. Eu nunca fui. Ué, eu não sei nem dirigir. Se eu ir aqui na esquina de carro, eu já estou estimulando meu cérebro. Mas para o cara que é motorista, não é nada para ele. Está habituado. Então, saiam do comum, saiam do que vocês estão habituadas, saiam da rotina de vocês. Tem que quebrar a cabeça. E, lógico, e a ideia é também levar essa dificuldade para o seu paciente. Não confundam a dificuldade com algo chato. Então, assim, nossa, caramba, eu não sei nada de chinês, então eu vou me obrigar a aprender chinês. Mas é muito chato. Não, tem que ser algo que você tem interesse, mas que você não sabe ainda. Então, como eu falei, eu tenho interesse em matemática, física. Eu gostava, eram as minhas, talvez, as principais matérias do ensino médio. Eu gostava muito. Então, é uma coisa que está em mim. Eu comecei a fazer técnica em química. Então, eu gosto dessa parte de exatas. Então, por gostar, fica mais tranquilo, mais aceitável de aceitar, é mais tranquilo de querer esse desafio para mim, entendeu? Agora, se você vai propor para o seu paciente querer aprender um novo instrumento e ele odeia música, não vai rolar. Tem que ser algo que goste, que tenha a ver com quem ele é, com a história dele, ou sei lá, algo que ele tenha interesse. Ou pelo menos curiosidade em aprender, tá? Então, às vezes, você não sabe se vai dar certo ou não. Olha, eu não sei. Eu vou estudar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Moda. Olha, Lucas, se eu posso até. A gente pode até estudar moda, mas eu não sei se eu vou gostar. Mas eu tenho curiosidade de saber como é que é desenhar o vestido. Lucas, tenho, né? Eu acho legal. Eu acho legal. Então, tipo assim, eu seria um curioso. Seria como é que a turma fala? Um simpatizante para desenhar. Mas eu não sei se eu vou gostar, mas eu vou me desafiar. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia. A cognição nada mais é do que olhar para esses pontos e entender que toda vez que você trabalha alguma atividade cerebral, teoricamente, se for algo que desafia o seu cérebro, você trabalha consequentemente a sua atenção, trabalha o seu cálculo, trabalha as suas funções executivas, trabalha as suas capacidades visuais perceptivas. Então, o que eu falei para você. Percebo, interpreto aquilo que eu vejo. Trabalha a sua linguagem e trabalha também a sua memória. Tá bom? Então, essa é a ideia. Cognição nada mais é do que você olhar para todos esses pontos. Seu trabalho é atividades cognitivas, por isso que o capítulo chama isso, atividades cognitivas. Cognição é essa inteligência. Cognição tem a ver com todos esses pontos aqui desses slides que eu falei para vocês. No meu TCC, a gente estudou o desempenho cognitivo de idosos cuidadores. A gente olhou para a memória desses idosos, para a atenção deles, para a linguagem e tudo mais. E a ideia era o quê, gente? Estimular. Louco, né? Tá bom? Então, cognição é isso. Nome estranho, diferente, mas associa a cognição com esses itens aqui desse slide. Ah, eu não lembro o que é cognição. O Lucas falou que parece que é um negócio de trabalhar com informações do cotidiano de um jeito que eu consiga viver bem onde eu tô. Na minha família, no meu trabalho, na minha, sei lá, no bairro onde eu moro. O Lucas falou que é isso, que é trabalhar informações. Ah, entendi. Mas ele falou para eu associar. Ele falou que quando eu faço cálculo, vejam aqui, cálculo.
eu trabalho a minha cognição. Se eu exercito a minha memória, também trabalho atividades cognitivas. Uau! Eu lembro que o último capítulo da apostila Atividades Físicas e Recreativas, o Lucas falou sobre cognição. E eu lembro que ele falou que quando eu trabalho a linguagem do meu paciente, consequentemente, eu trabalho também a cognição dele. Olha só, que diferente, né? Percebem? Memória, atenção, função executiva. Função executiva, gente, tem a ver com organizar e planejar, tá? Então, você organiza, você planeja e você executa. Por isso, executivas. Vem de fazer, tá? Eu executo. Eu planejei dar aulas hoje, às 8 da manhã. Para dar aula às 8, eu tive que acordar. Vocês viram lá, mandei mensagem às 6h30, né? Tive que me preparar mais cedo. Fiz uma preparação, uma organização, um planejamento. Então, isso vem desde a semana toda. Né? Tem que preparar a aula, tem que separar isso, aquilo. E tem que preparar a pergunta para o final da aula para a turma que faltar. Preparando. Planejei e hoje estou executando. Então, funções executivas é isso. Planejar, organizar, executar o que foi planejado / organizado. Toda vez que eu faço isso, eu trabalho funções executivas. Então, dona Helena, amanhã a gente vai comprar pão. Mas a gente não vai de carro, a gente vai caminhando. Beleza? Beleza, tô dentro. Que roupa que a senhora vai amanhã? Olha, eu quero ir com vestido azul. Acho que eu vou com vestido azul, com sapato amarelo, sei lá. Beleza. A padaria abre às 6, né? A senhora acha que a gente consegue chegar lá umas 6h30? Não sei. Uma pergunta, né? Dá, mas para chegar às 6h30, a gente tem que sair daqui, Maria, às 6h15. Então vamos. Aí chegam no outro dia, vocês duas vão. Então, vocês planejaram. Então, você planejou com o paciente, vocês se organizaram e executaram de acordo, obviamente, com o planejamento de vocês. Isso é trabalhar funções executivas. Legal, né? Muito, muito bacana. Aqui, mais memória, linguagem, funções executivas, percepção visual espacial, concentração. Que bacana, né? Tudo a ver com cognição. Cognição tem a ver com, vamos lá, atenção, tem a ver com memória, funções executivas, tem a ver com linguagem. Entendam linguagem não só como o item relacionado à fala, tá? Então, a linguagem não necessariamente significa só falar, verbalizar. Não, não. O mudo também tem o sistema dele de linguagem. Ele não fala, ele não verbaliza. Você não escuta a palavra dele saindo da boca dele. Mas ele se comunica de um jeito, por meio de gestos. Então, há uma linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal é aquilo que eu falo. Estou fazendo isso nesse momento, né? Fazendo isso agora, inclusive. Falando. Linguagem verbal. A linguagem não verbal é quando eu não falo, mas eu gesticulo, né? Eu faço gestos. Tem a língua de sinais, de Libras, né? Língua de sinais. Libras, linguagem brasileira de sinais. Significa isso, Libras. Então, falo em Libras. Linguagem não verbal. Eu não falo, mas eu me comunico. Há uma linguagem, um sistema, troca de informação, há uma comunicação entre eu e a pessoa com a qual eu falo. E há também a linguagem escrita, né, gente? Que eu falei para vocês. Aí, linguagem escrita é o que vocês fizeram aqui no chat, ó.
E o que eu fiz também. Melhor. Já comentei da Dainha, Samara. Lucas, as demências têm alguma área cerebral que atinge com mais intensidade? Ou isso não é uma regra? O que acontece, daí, é o seguinte, geralmente, falando especificamente de Alzheimer, geralmente Alzheimer compromete a área do cérebro responsável pela memória de curto prazo, ok? Então, você tem algumas áreas do cérebro que são responsáveis por memórias. Então, você tem a memória de curto prazo, por exemplo, eu sei que a nossa aula começou às 8. Curto prazo, faz pouco tempo. Uma hora, assim, pouco tempo assim, eu falo, o tempo é bem mais curto do que se eu pensar quando eu casei, que eu casei ano passado. Então, a memória de curto prazo significa eventos, fatos que aconteceram aqui e agora, ou que são novos, que estão frescos. Isso é memória de curto prazo, ou memória recente. Existem algumas regiões que são responsáveis pela memória remota, ou memória antiga, tenra, longeva, que é a memória bem, sei lá, você lembra quando você tinha 3 anos, você morava na roça, sei lá. Isso é antigo, talvez hoje você tenha 50 anos, por exemplo, né? Não falando da idade de vocês, sei lá, talvez alguém que tenha 50 anos e lembra quando tinha 10 anos que comia goiaba lá na beira do rio, lá no Goiás. Eu fazia isso, né? Lá no Goiásão. Isso é antigo, eu tô com 27, faço 28 daqui a pouco. Eu lembro de quando eu tinha 5 anos, quando meu pai morreu. Lembro de correr assim em volta do velório dele. 28 para 5, 23 anos. Então isso é uma memória longeva, faz muito tempo. 23 anos é muita coisa, né? 2 décadas. Tá bom? Então, tem áreas que são responsáveis por diferentes tipos de memória. No caso do Alzheimer, respondendo a sua pergunta, a estrutura ou a região que é acometida, que sofre prejuízos, é inicialmente a área responsável pela memória de curto prazo. Então, você pode perceber, um sinal claro de que alguém, de pacientes que têm Alzheimer, é esquecer o que aconteceu agora, aqui e agora. Tá bom? Essa é a ideia. Então, assim, olha, eu tenho... esqueceu que tomou banho, aí quer tomar banho de novo. Esqueceu que comeu, quer comer de novo. Esqueceu sei lá, que já fechou a porta e volta para fechar. Eu tive contato com uma pessoa durante a graduação e a esposa tinha um problema de rins, lá nos rins, e ele tinha Alzheimer. Só que ele sempre fechou a porta na casa dele, ele fechava tudo. Então, dava mais ou menos 6 horas, assim, 5h30, 6 horas, você já via ele, ficava circulando na casa. Aí ele fechava a janela, aí ia no quarto, fechava, voltava na sala para fechar, só que já estava fechada. Aí ele voltava no quarto para fechar, mas já estava fechado. Ficava fazendo isso. Indo, vindo, indo, vindo, indo, vindo. Por quê? Porque a memória recente, ou a memória de curto prazo, foi perdida. Ele não se lembra que ele já fez isso. Então, respondendo a isso. Então, a parte inicial que, por exemplo, o Alzheimer acomete ou compromete, né, prejudica, é a memória, a estrutura responsável pela memória de curto prazo. É regra, Lucas? Não, não é regra. Tá? Geralmente, na maioria das vezes, é isso que acontece. Por quê, Lucas? Qual outro comportamento ou qual outro sintoma inicial que alguém com Alzheimer pode ter? Alteração comportamental. Então, era alguém bonzinho, alguém educado, de repente começou a xingar todo mundo. Era alguém, por exemplo, cristão, que começou a tirar roupa, de uns dias para o outro, começou a tirar roupa na frente de todo mundo. Começou a expulsar as visitas de casa, sendo que ele nunca fez isso. Percebem? São condições relacionadas a mudanças no comportamento. Uma mudança comportamental acontecendo. Era alguém que amava o cachorro.
nunca colocou a mão no cachorro, de bater, né? De repente, só hoje já deu 5 surras no cachorro, já bateu 5 vezes no cachorro. E até esqueceu o nome do cachorro. Aí você começa a ter uma mescla de perda de memória de curto prazo, do aqui e do agora, então ele se esquece do aqui e do agora, e também há uma mudança comportamental, ok? Em alguns casos, você só tem a mudança de comportamento, o paciente fica mais agressivo, mais agitado, fica indo de um lado para o outro, fica mais violento, fica mais possessivo, mais desrespeitoso, tira a roupa, fica mais, perdão da expressão, fica mais sem vergonha, mais safado, começa de repente a passar a mão, sei lá, na filha, na netinha, no netinho, no filho, sei lá, alguma coisa assim. Uma mudança de comportamento. Eu não esperava isso. Ele nunca fez isso. Isso não faz parte da índole dele, mas, por causa da doença, houve uma alteração comportamental, tá bom? Então, são essas duas. Inicialmente, claro, isso depois piora muito, né? Como a gente já viu. Mas, inicialmente, você tem esses 2 cenários possíveis. Ou, em alguns casos, você pode ter os 2 juntos também. Mudança de comportamento e perda de memória recente. Tá bom? Vamos lá. Olha, ideias, né, de como você pode trabalhar essa parte da cognição nos seus pacientes. Antes, deixa eu só citar uma coisa importante. É fundamental que você e eu consigamos, de alguma forma, também trabalhar questões sociais nos nossos pacientes. Porque a socialização, ou estar junto com outras pessoas, então, estimula também. É comum, por exemplo, que idosos que se aposentem, então, os que acabaram de se aposentar, idosos que, de repente, estava no mercado de trabalho, e trabalhou lá, sei lá, 50 anos na firma, de repente aposentou. Só que quando ele se aposenta, muitas vezes é o sonho de muita gente, né? Puxa, quando eu me aposentar, eu vou ficar em casa, sei lá, vendo televisão, deitado o dia inteiro, sem fazer nada, enfim. Só que, na prática, isso não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Por quê, Lucas? Porque essa pessoa, em algum momento, vai começar a ter prejuízos por estar afastado de pessoas. Então, geralmente, idoso que fica muito tempo no trabalho, no mercado de trabalho, se aposenta e vai para casa, começa a ter depressão, pensamentos ruins sobre si mesmo, perde a esperança da vida, não olha a vida mais com bons olhos, tudo porque não tem mais contato com pessoas. Puxa, a vida dele era o trabalho, né? Então, era trabalho e casa. Tinha colegas ali de 30 anos de profissão. De repente, agora não vê mais esses colegas. Não é mais útil para a sociedade. Eu falo no sentido de contribuir, né? Nesse sentido, tá? Não se sente útil. Ah, mas ele recebe um salário, recebe o que ele ganha, professor, dá para ele viver. Mas não é só dinheiro, é sentir útil. Sentir que está fazendo algo, que tem uma ocupação. Tá? Então, por isso que é importante ter também, eu peguei esse exemplo do trabalho, mas a ideia é, nós somos seres humanos que precisam de socialização. Estar no meio de outras pessoas, quer no trabalho, quer na igreja, quer na família, quer na vizinhança, sei lá, no clube, enfim, no meio de pessoas, tá? Então, as pessoas são fundamentais. Lembra que eu sempre falo, o ser humano é dividido em algumas áreas: biológica, social, psicológica, em alguns casos espiritual e por aí vai, mas eu vou considerar só essas 3. Se eu trabalho atividade física, já falei bastante, né, sobre isso nessa apostila. Se eu trabalho o psicológico, já falei também bastante, e deixo o social de lado, fica capenga. O meu cuidado não é tão assertivo assim. Eu preciso trabalhar esses 3 pontos, ou melhor, trabalhar essas 3 dimensões, esses 3 elementos
na vida do meu paciente. Tá? Essa é a ideia. Por isso que aqui tem algumas dicas, como você pode trabalhar o elemento social, ou a dimensão, o aspecto social do seu paciente. Visitar parentes, amigos. Ah, ele não pode visitar porque não anda. Ué, então traga as pessoas para visitá-lo. Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Se ele não tem condições de ir até o colega, o grande amigo dele, traga o grande amigo para perto dele, para visitá-lo. O que mais? Festas, missas, e aí missas entendam como culto, reuniões da igreja, né? Como eu falei, existe também um elemento, o aspecto, a dimensão espiritual da nossa vida também. A espiritualidade também é fundamental, mas eu não vou tocar nesse ponto na aula. Mas entendam que, se fizer sentido para o seu paciente, estimule. Então, ela frequentou a paróquia do bairro por 50 anos. Ué, deve ser importante para ela a questão espiritual, né? Nada mais justo do que você, talvez, levar o padre para visitá-la. Já que ela pode estar com o mesmo padre por 30, 40 anos, por exemplo. Tá bom? Então, é importante, sim, olhar para esses pontos. Tem que considerar. Roda de conversa, viagem, passeios em parques. Importante, né, gente? Conhecer mais pessoas, lugares diferentes, e por aí. Escola, faculdade, tantas outras coisas assim são fundamentais. Jogo de stop, e aqui é mais para estimular o cérebro, a cognição, como eu falei para vocês, tá? Então, jogo de stop, quebra-cabeça, simulação de compras. E aqui em simulação de compras, por exemplo, você consegue fazer o quê, gente? Trabalhar funções executivas. O que falta? Já que você vai simular que está fazendo compra, né? Olha, o que está faltando aqui em casa? Aí você vai fazer uma lista. Você vai se planejar. Fazer uma prévia organização. Quando vocês forem, metaforicamente, né, quando forem para a simulação, forem comprar, por exemplo, eles vão riscando a lista. Tá? Inicialmente, a ideia é legal você tentar lembrar. Olha, não vamos olhar para a lista, não. Tenta lembrar o que a gente colocou na lista. Queijo, ovo, maçã, macarrão, pão. Olha, eu já tentei, tá faltando alguma coisa. Eu lembro que eram 7 itens. Não consegui lembrar. Aí você pode pegar a folha, né, na lista, e aí vocês vão vendo o que falta e tudo mais, tá bom? Então, o que você consegue trabalhar? Você consegue planejar, organizar e executar. Memória episódica, teste de atenção e por aí vai. E agora eu tenho uma lista. Os hobbies também podem ser utilizados, tá? Então, eu tenho um hobby de tocar, de instrumento. Meu hobby é aprender uma nova língua. Meu hobby é ler, e um hobby interessantíssimo, né? Meu hobby é fazer exercício físico. Meu hobby é meditar, jogar. E aí vocês vão usando os hobbies dos seus pacientes, ou de vocês, né, claro, para, de alguma forma, isso trazer benefícios para vocês. E aqui eu tenho uma série Por isso que eu falei para você, ó, pega essa apresentação aqui, ó, estuda ela de ponta a ponta, né? Tem aqui exercícios. Professor, como é que eu estimulo a percepção visual do meu paciente? Está aqui, ó. Olha, vejam o enunciado. Circule em cada linha o elemento que não combina. Ele vai ter que lembrar que circular é diferente de fazer um X. Circular é isso. Fazer isso aqui não é circular. Não é grifar. Não é fazer um quadrado. Não é fazer um triângulo. Um retângulo. Não. Circular é uma bolinha. Bom, tá falando para eu circular, eu lembrei que é circular. Em cada linha não coluna, né? Linha é assim, vertical. Coluna é horizontal. Perdão, linha é na horizontal, isso aqui é linha horizontal, e a coluna é na vertical. O que tá diferente aqui? Esse peixinho amarelo. Então, mandou o circular, tô circulando. Tem 4 pendrives na cor preta. Só tem um na amarelo, então ele é o diferente, deixa eu circular. Tenho 5 rádios, só que um é amarelo. Vou circular.
Tem 4 aparelhos de Wi-Fi, uma mochila, aparentemente é uma mochila. É ela, então eu vou circular ela também. E aqui o pendrive. Perceberam? Eu trabalho habilidades de percepção visual. Visualizo e percebo que tem algo errado. No caso, eu, o paciente, né? Uma forma simples de ajudar. Nossa, mas isso aí é muito bobo. Isso aí até uma... É meu cachorro faz. Mas para um paciente com Alzheimer que tem algum outro tipo de doença, não é tão bobo assim. É bem difícil, tá bom? O que mais? Olha aqui, ó. Muito aqui. Então, você tem vários exemplos de como você poderia estimular. Olha que legal, para pintar. Então, ele sabe que quando ele for para o verde, ele vai precisar pintar o verde toda vez que ele vê um círculo, uma bolinha. Então, ó, aqui é verde, aqui é verde, aqui é verde, aqui é verde, 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 verde. Terminei. Quadrado é que cor, Lucas? Não sei, que cor? Como é que chama essa cor mesmo, dona Yolanda? Parece que é azul. Qual que é o quadrado? Ó, o quadrado é isso aqui. Onde que tem quadrado? Aqui, ó. Quadrado, 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 quadrado. Perceberam? Há um estímulo. Eu estimulo. Ele vai visualizar, vai interpretar em cima do que visualizou. Números, e aí a mesma lógica de pintar. Aqui é matemática, aí, Daniel, você falou, ó. Só que nesse caso, o que o paciente faz? Soma. Bom, se eu tenho 3 ovos na primeira cartela e 1 na outra, só posso ter 4. Tenho 2 na primeira, 3 na outra, só posso ter 5. Tenho 5 aqui mais 1, 6. Enfim, e aí você vai estimulando. O que vem depois do 1? Ah, depois do 1 veio o 5. Não. Não, não. Pensa aí. Ah, vem o 2, né? 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai pegando. Nossa, que brincadeirinha. Serve só para idoso com Alzheimer? Não, hein? Não. Serve para uma criança também, por exemplo. Que ainda não sabe, que está aprendendo agora. Para um adolescente, se ele tiver as faculdades mentais preservadas, realmente vai ser muito fácil, aí você não estimula. Então você tem que ter o feeling, assim, sabe? A sensibilidade para entender quão difícil é para o seu paciente. Tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Cada fruta tem um valor. Então, o morango tem um valor. Por exemplo, vale 1. Então, nesse caso, o que ele tem que fazer? Bom, se o morango vale 1, então eu vou ter aqui 1, abacaxi vale 5, 1 mais 5, framboesa vale 3, isso aqui parece um pera, sei lá, esse negócio, uma laranja lima, sei lá, vale 6, e o morango mais 1. Quanto dá? Vai 1 mais 5, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 6, 16. Perceberam a habilidade matemática? Você tem que ir trabalhando com ele. E aqui tem vários. Ó. Ligue. Onde que você está vendo aí um sapo? O sapo está aqui. Cadê a palavra sapo? Aqui. Não, isso aí é pato. Ah, está aqui. Não, isso é rato. Não sei. Bola? Não é isso não. Aí ele vem aqui, pega, acha o sapo, liga. Onde você está vendo o dado? Aí ele vai e pega o dado e liga. Onde que você está vendo a casa? Pega a casa e liga. Onde você está vendo o pato? Aí pega, vai ligando. Visual, perceptiva, atenção, tem que estar concentrado para fazer isso. E aqui tem vários exemplos. Olha aí que legal, gente. Aqui é mais difícil, viu, Dainha? Ai, ai. Então aqui para você já deve ser um pouco mais complicado, né? Tem que tomar cuidado aqui, realmente é... Ah, e tem mais aqui, ó. Jogos de mesa, tabuleiro, olha que legal. Caça-palavra, cor, e aí a gente vai tendo vários exemplos. Isso aqui, ó, cuidado, tá? Não é tão simples. Olhe abaixo e diga as cores, não as palavras. Amarelo, não, a cor é verde, está falando para você falar a cor. Amarelo, vermelho, azul. Amarelo, verde, preto. Aí você fala verde, não, isso aqui é azul. Amarelo, azul, preto. Vermelho, azul, verde. Preto, vermelho, amarelo. Verde, azul, preto. Azul, vermelho, verde.
Tá, então essa é a ideia, foi a ideia da aula, pessoal. Nós vamos conseguir, vamos, de alguma forma, conseguir estimular esses itens nos nossos pacientes. Todos esses itens precisam ser, dia após dia, inicialmente em mim e você, então, inicialmente o cuidador tem que se atentar a esses pontos. Inicialmente, esses itens devem ser trabalhados em nós e, posteriormente, nos nossos pacientes. Beleza? Então, trabalhem esses itens nos seus pacientes. Trabalhem esses itens em vocês. Seus familiares também, por que não? Lembrando que tenha, de preferência, a ver com os interesses dessa pessoa, tá? Ou, no mínimo, com a curiosidade que ele tem sobre determinado assunto. Bom, eu sou curioso para saber como é fazer um bolo. Oi, professor, fazer bolo estimula a memória ou a cognição? Claro, aí você tem que estar ali atento ao tempo que o bolo fica no fogo. Atento à temperatura. Atento a quantos ovos põe, quanto de açúcar coloca, porque tudo isso influencia no resultado final. Percebem? Então, tem que ter a ver com interesse. Tem que ter a ver com gosto. Sabe? Com aquilo que faça sentido para ele. Ou, no mínimo, com aquilo que tenha, nesse caso, a ver com a curiosidade dele, tá bom? Esse foi o resumo da aula. Estimulem essa central, que é o nosso sistema nervoso. Vocês têm uma apresentação aqui cheia de informações, podem pegar, revisar, eu vou mandar no grupo daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Às 4, que é quando eu termino as aulas, mas eu vou mandar ainda hoje. Aproveitem, estudem, peguem esses exemplos, trabalhem vocês, enfim, desafiem o cérebro de vocês e o cérebro dos pacientes, pessoas com as quais você lida no seu dia a dia. Beleza? Deu para pegar a ideia da aula, né? Alguém tem alguma dúvida, galera, sobre esses pontos? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu parar aqui a apresentação. Aí. Não? Samara falou que não. Não, professor. Está bem explicado. Que bom. Obrigado. Bom, então... Não, Maria também disse que obrigado. Maria também falou que não. Não, professor. Ótimo. Obrigado. Tá tranquilo.